se você pegar a J.D. Power falando dos Estados Unidos, o número de pessoas que compraram veículos elétricos e não querem voltar mais para os elétricos é muito grande. O que isso... onde é que está acontecendo aí? Você convenceu o cara através do marketing de que aquilo era bom. O cara meteu a mão no bolso, comprou e ele se decepcionou. Acho que para uma marca não tem coisa pior do que isso, porque esse cara não volta nunca mais. Mas já pegaram para... Aí eu falo do jornalismo. Será que o jornalismo já pegou esse cara para falar qual foi a decepção dele e por que ele não voltaria? Então, nessa pesquisa... Aí esse também é um do grande ponto. O cara foi iludido, cara. Não. O cara foi simplesmente iludido. Ok, esse é um ponto. Iludido qual porque foi ele... a ilusão que ele teve? Primeiro, o que foi falado e o que ele recebeu. E daí também um motivo... talvez particular dele, de não voltar para determinado carro. Porque isso mesmo, acontece. Aqui mesmo, não precisamos ir longe, aqui no Brasil. Sim. Se as pessoas estão ali, né, depois que terminar, agora não, porque vocês estão assistindo a gente, né? Não vai ter a sacanagem de desligar nós. Mas depois vocês colocam assim, o que eu gostaria que tivessem me dito antes de comprar um carro elétrico. Você vai ver um monte de gente falando de coisas que ele achava que era de um jeito e era de outro. Por exemplo, você chegar para um cara hoje... A gente tem uma experiência, a gente sabe de algumas coisas que talvez as pessoas não estão eu vou falando, falar. mas a gente Eu vou vai esperar falar. o César acabar o ponto dele e eu vou falar o que como, eu por acho. exemplo, você chega lá hoje, tem cara que para vender carro elétrico, por exemplo, fala assim, você pode espetar o carro em qualquer tomada. É impressionante. Não, e até, vamos ser sinceros, pode. Ele só não conta pra você que talvez, né, se você espetar na tomada da sua casa, demorar 2 anos pra carregar, pra você poder sair de novo com o seu carro. Entendeu? Sem contar outros riscos, né? Porque o brasileiro, por exemplo, não é um cara que constrói a casa e é acostumado a aterrar. Exato. Dependendo da marca que você colocar, nem carregar não vai. O fio elétrico que ele tá Sim, utilizando. Você entendeu? Então não é assim. Existem normas, existem regras e o pessoal vai passando por cima de tudo isso. Eu tive, por exemplo, a infelicidade, né? Eu gosto de discutir com vocês. Então, podcast aqui eu venho, blá, blá, blá. E aí tem muita gente que fala assim, vamos discutir sobre carro elétrico com entusiasta. Não dá para conversar com entusiasta de política, não dá para falar de religião, não dá para falar de carro, não dá para falar de entusiasta futebol. de nada, né? Não, porque o entusiasta ele é um bairrista da vida. Aí eu né, escutei um cara falando assim... Passional. Passional não tá ligado à lógica. Aí você imagina, eu com essa cara de pátio que eu tenho, acabamos agora de falar o tempo que eu tenho como piloto de teste e inclusive de pneu. Aí o cara vira para mim e fala assim, não, pneu não tem? É simples. Eu recomendo para as pessoas, que é um influencer, é só você pegar o pneu das mesmas dimensões normal e colocar. Posso falar? É só um problema de ruído, que ele faz menos ruído o do carro elétrico, e também de resistência ao rolamento, para durar mais. Falei, ô imbecil, o pneu de um carro elétrico ele tem uma estrutura completamente diferente. Você está levando 2 toneladas com um torque bestial. Deixa eu te falar, você quando fala isso no teu canal... Você está sendo irresponsável. Não é uma questão de gosto. Porra, você vem falar isso para um cara que testa pneu há 20 anos. Aí você pergunta, você veio da onde? E detalhe, ele é formado em teclado, né, mano? Ele tem uma política... Ele a gente aprendeu entra tudo nos num comentários. E vai ter um algumas monte de coisas várias gente aqui, que vai cara. meter um pneu normal naquele carro... Nossa. Vai escamar o pneu, vai ter o que a gente chama lá, né, de escamamento da banda de rodagem, que vira lá, que sai, descola, na verdade, a banda de rodagem do pacote de cintura. Pode matar uma família. Não, é simples. Quer dizer, aí o que você espera de um cara desse? Por mais que eu seja apaixonado por um carro elétrico, você espera que esse cara diga o quê? Pô, realmente, ó, aí precisa melhorar. Ó, tal coisa. Realmente, não dá para conversar. Sabe, quando a gente vai falar, por exemplo, porque as pessoas acham que eu sou contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Eu sou contra a forçação de barra, no sentido de amanhã o futuro será todo elétrico e o carro a combustão vai morrer. Sim. Eu vou dizer aqui, é impossível isso acontecer, número 1. Até porque a maioria dos carros que vão ter vai ser híbrido e o híbrido leva o motor a combustão, número 1. Segundo, não tem como questionar o quanto o motor elétrico é mais eficiente que o motor térmico. Qualquer cara Essa que é uma falar coisa isso... que nós discutimos muito com os nossos inscritos. Assim, uma coisa é o ecossistema, outra coisa é o produto. Agora, o que se discute é como a eletricidade chega nesse motor. Com a bateria e usando a rede, cara, não faz o mínimo sentido. O cara qualquer que chegar aqui e falar para mim assim, eu tô comprando um carro elétrico porque eu gasto menos grana espetando o carro na tomada. Isso é fato.
Sim. Esse é o seu motivo. O custo Agora, por se você quilômetro achar rodado, que você sim. está com um carro eco-friendly, que esse carro está resolvendo o problema da camada de ozônio, esquece. Que a Greta vai ficar feliz com você. Esquece. Só puxar na internet aí, acho que há 15 ou 20 dias atrás, teve uma mobilização em frente à fábrica da Tesla na Alemanha, e uma das reivindicações para fechar a fábrica era o quanto era nocivo, né, para os países de origem, onde estavam te extraindo lítio, caramba tal, estava destruindo. Cara, hoje os caras usam a internet para qualquer coisa. Escreve aí, o titio vai deitar aqui, ó. Escreve assim, ó, extração de lítio meio ambiente. Você vai cair de costa. Você vai cair de costa. De água que vai, O né? carro elétrico é mais poluente que o carro a combustão? Se você pegar hoje, por exemplo, o Instituto Manhattan, né, que fez um estudo sobre isso, e também um outro instituto que cuida de investimentos exatamente para o setor de mineração. Eles, quem escrever na internet coloca assim, ó, o carro elétrico fracassa novamente. E ele mostra exatamente de que no ciclo de quando você faz a extração de todos os 17 minerais raros para fazer uma bateria, pá eólica, turbina, motor, imã, rolamento e os cambal, processar isso para se transformar até o final da vida útil do carro e a reciclagem, um carro elétrico ele é mais nocivo no meio ambiente do que qualquer carro a combustão e toma uma surra quando esse motor a combustão é etanol. Chupa. Toma. Da hora. Boa. Muito Sabe o que bom. acontece? Ó, vamos lá. eu continuo existe uma gostando conta, existe de- uma de alguns conta que a carros indústria... elétricos. Não, calma, eu vou existe falar. uma Não, conta... mas não é isso que ele tá Calma, falando. É não, outra ele- coisa. Existe tá uma falando, conta calma. que a indústria faz que é assim, ó, 1 para 6 para 90. O que é essa conta 1 para 6 para 90? Um carro elétrico, 100% elétrico, o que ele leva de bateria e o quanto ele é nocivo ao meio ambiente, quando você faz quando você vai fazer um híbrido plug-in, você faz 6. O que um elétrico O que um elétrico, o que você gasta... é demanda, você faz 6 carros híbridos Híbridos. plug-in. 90 híbridos normal, sem ser plug-in. Full hybrid. Full hybrid. Então, mas demanda o quê? De bateria. De bateria. A gente tá falando só de bateria. de lítio e daí por diante. Tá, entendi. Então, você vê o que um carro elétrico sozinho consegue carregar para si, né, de coisas ruins, que é a bateria. Se você for fazer ele híbrido, né, permanente, você faz 90 carros. Ou seja, o cara do Hammer EV, que tem a bateria de 200 e... a conta deve ser uma É que conta tem uma coisa de também, 600 carros. Que existe as empresas todas, qual que é o mote? É a pegada de carbono. Só que não é só o carbono, o CO2 que um carro emite. Então, são várias coisas, né? É igual o Lucas processo. falar do cobertor curto, né? Às vezes você Exatamente. tá resolvendo, querendo falar que você tá resolvendo o problema de emissão de carbono durante uma viagem, mas aí, você não sabe o explica quanto pra gente uma gastou numa coisa assim, extração vamos lá. dos A gente tem minerais o para ciclo- A gente tem bateria. o ciclo do poço à roda, né? Que o pessoal fala, que a indústria usa muito esse termo, né? Que é o quê? Do momento que o carro é concebido até a rua, certo? É. E o que acontece no caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem uma matriz energética limpa. Essa equação não é um pouco diferente para o carro elétrico? Eu não, assim, sem querer só entrar tá no tendo mérito uma disso, geração. assim, da produção do carro, mas Sim. assim, o que se Não, o que você está emite? falando é correto. É assim, o Brasil ele tem mais de 80% da nossa energia limpa. Vamos chegar em Hídrica. 90 Então, logo. Hídrica e eólica. o que acontece? Vamos falar do Japão. O Japão, ele emite, desculpa, a China, ela emite muito durante a produção, porque 35% dos minerais raros estão no Japão, na China. 35% do que existe de minerais raros no mundo está lá, e ela escava fortemente. Então, ela polui muito nesse momento, que é a bateria que você está trazendo aqui para o Brasil. Vamos lembrar o seguinte, ó, não existe nada mais democrático do que o CO2. O CO2 que os caras estão jogando na atmosfera lá hoje vai estar aqui em 24 horas. Porque o planeta gira. Quem me disse isso foi um cientista chamado professor Gonçalo da Unicamp. Não existe nada mais democrático. Então, não é porque o cara está cavando lá e está produzindo CO2 lá. Só de aquecimento global, sozinho, nós chegamos a quase 4 pontos, se eu não me engano. A China sozinha foi responsável por 1,1 global. Cacete. Sozinha. velho. Sozinha. Mais de 25%. Sozinha. Né? Vamos lembrar também que é o seguinte. Para responder um pouco melhor essa pergunta, eu preciso voltar para uma questão geopolítica aí. Então, quando você espeta um carro na tomada no Japão, você tem um carro híbrido. Porque você tem
a energia sendo produzida a carvão, a combustível fóssil. Nuclear. A nuclear ainda ela limpa. suja, ela não é tão suja. Sim. É. Mas você tem quase 80% Ela não é tão dela suja suja. até ter um Então terremoto. você sujou muito para construir a bateria, você suja enquanto carrega. Quando você vem para o Brasil, o que você traz? Você só traz o carbono do quanto O você... lastro do carbono Isso, da bateria. mas no uso, a bateria, aqui vale a pena. Agora, vale mais a pena para eles do que para nós. É isso que a gente tem que tentar entender. Sim. Sim. Porque a energia no Brasil, ela é barata. Por que ela é barata? Que é um Porque ela país limpa. maravilhoso, né? Imagina o seguinte, você está no Brasil. Quando a gente precisa ligar uma termoelétrica aqui, a gente entra em bandeira vermelha. O que acontece com a conta? Vai lá pra Vai lá para cima. Imagina um país onde 80% é assim. É bandeira vermelha total. Quanto é custa full lá? time, né? Então Aí lá custa muito caro. Sim, Então aqui é barato a energia e ela é limpa. Então se torna melhor. Tanto que a conta no Brasil, por exemplo, de tudo o que o carro consegue poluir durante a bateria, enfim, se você rodar 100 quilômetros sem emissão, essa conta meio que bate. Fica ali. Só que você precisa ter rodado 100 quilômetros para que essa conta... Mas em que horizonte de tempo? Não, rodou 100 quilômetros. Rodei 100 quilômetros. Você rodou 100 mil, desculpa. Ah, tá. 100 mil quilômetros. Ah, ok. Você rodou 100 mil quilômetros, desculpa, eu falei o nome. Você rodou 100 mil quilômetros. Você tem um break-even ainda. Porque você imagina, exato, porque imagina, você rodou 100 mil quilômetros no carro a combustão. Esse motor gerou CO2. Você andou 100 mil quilômetros com um motor que não gerou CO2. Então, aquela quantidade de CO2 que você gerou, então, para fazer uma conta rápida, quanto eu emito de CO2, fazendo uma analogia, quanto eu emito de CO2 para produzir uma bateria? O mesmo que um motor a combustão Vai consumir em 100 mil vai quilômetros. consumir ou jogar na atmosfera em 100 mil quilômetros. Isso se a gente estiver falando de um combustível fóssil gasolina. Isso. Agora, se você estiver usando o etanol, esquece. CS. Aí você está usando um combustível renovável, a cana durante o desenvolvimento só captura gás carbônico, e esse é um outro problema. Dentro dessa conta dos elétricos, não tem nenhum momento, tem um momento que eu não estou emitindo, que é quando eu uso o carro. Mas teve um momento que eu emiti pesadamente, foi quando eu produzi. Vamos lembrar que o que a gente emite de CO2, 13% está na mobilidade, o resto está no processo de fabricação. Isso é uma conta que também ninguém conta. Sim. E, então, o que a gente precisa ficar atento? Preste atenção. Os países super industrializados se transformaram nessas grandes potências como? Queimando carvão, queimando petróleo E e pau. vamos produzir. Lógico. E vamos produzir Sim. escambau. Tudo Isso, bem? isso. Esses mesmos países são os países que dão subsídio para você ter um carro elétrico. Por quê? Porque a todo momento eles são chamados, né, a atenção do mundo de que eles estão poluindo, que eles estão acabando com o planeta. Sim. Então eles pagam 15 mil euros para você ter um carro elétrico, você paga 15 mil dólares para o cara ter um carro elétrico, você vai dando um monte de subsídio, como quem diz assim, ó, eu poluo aqui, mas eu tenho o carro que não emite. Só que o seu carro que não emite, você espeta numa tomada de que é a carvão. Então não adianta, você está pagando, você está enxugando gelo. Sim, sim. Eu gostei muito do ponto que você falou de que você tem um carro elétrico no Japão, você tem um carro híbrido. Na China, você tem um carro exato. híbrido. Na Alemanha, por exemplo, que agora eles estão com uma crise energética porque não tem o gás da Rússia, certo? Sim. E isso gerou, além do aumento do custo de energia, a Alemanha está em recessão técnica economicamente. A França deve passar a Alemanha na economia em 2 anos. É uma coisa que é impensável. E a França, Era hein, que impensável. não é- Vamos lá, Que a olha Alemanha só, outro velho. dia emprestava dinheiro de todo mundo. E a França é um Eu país agrícola. eu estive na Alemanha em novembro e lá para acompanhar um recorde. Um caminhão, que esse é o ponto. Se a gente quer ser realmente eco-friendly, quando a gente fala de matriz energética e de mobilidade, a gente tem que estar mirando o canhão Em quem no polui mais. transporte rodoviário Lógico. e de carga. Né? Porque Exato. 70% do combustível que a gente, no mundo, queima é diesel. E enquanto o nosso carro está Que é o parado... mais poluente A de gente estava todos. parado gravando em outro lugar, o carro ficou parado o dia inteiro. Viemos de lá até aqui, o carro está parado. O caminhão, ele está queimando maçarico 24 horas isso e aí. está queimando diesel ali. Produtividade. ok? Queimando óleo. Então, o óleo, o diesel, é o pior de todos e é o que a gente mais queima. Só que o motor elétrico com bateria não conversa com o caminhão, porque é o tempo que o caminhão fica carregando e mais. A bateria é tão pesada, né, para você andar, por exemplo, 1000 quilômetros, de que o caminhão, em vez de levar
peso de carga, ele leva peso de bateria. Ele não foi feito para levar bateria, foi feito para levar carga. Tanto que a gente Só que lá na Alemanha... o caminhão tem tipo 150 km de autonomia com muita bateria. Sim, Muito. exato. É ridículo. Muita bateria. Aí, cara, a gente estava lá na Alemanha para assistir um recorde da Mercedes. A Mercedes pegou um caminhão com 40 toneladas, um motor elétrico e percorreu 1.047 quilômetros, terminando lá em Berlim. E a gente estava lá. Só que, em vez de bateria, o que eles tinham? O hidrogênio verde. 80 quilos de hidrogênio verde, que se fosse um caminhão a diesel, substituiu 600 litros de diesel. Se fosse um caminhão a bateria, substituiu 10 toneladas de bateria. Não, maravilhoso. E aí, a ministra da Alemanha falou no palco, e eu fiz questão de ela conversar com a gente, e ela foi, colaborando com o que você está dizendo, muito clara. A Europa tem que tirar pressão sobre a rede elétrica. E ela disse, nós não precisamos de eletricidade para espetar carro na tomada, a gente precisa de eletricidade para sobreviver no inverno. Perfeito. Nós vamos investir bilhões em hidrogênio, porque para nós é a matriz mais adequada. Existe uma Mas série muito de mais problemas. sensível Existe o uma- hidrogênio, que pode virar uma bomba, certo? Literalmente uma bomba, do que o carro elétrico. Mas aí mais ou menos. Por quê? Eu digo o seguinte, nós há mais de 200 anos, há quase 200 anos, andamos em cima de um tanque de gasolina com um motor que solta faísca. Você atravessa... Não, você vai viajar para fora, você está em cima do avião, dentro da asa tem não sei quantos mil Sim. litros de gasolina, Aí com uma você turbina... não pode tentar me convencer que dá pra gente andar com um cilindro de gás no porta-malas. Não, Carro a não. gás. Aí Não, não. Tô dizendo, tô Pega o- zoando aí. Não, é que o hidrogênio você pode ter em duas formas. Você pode ter ele líquido, Líquido, sim. você pode ter gasoso. Quando você pega o Mirai ele tem um cilindro que uns 700 bar de pressão. E é gás. Então você transforma lá fora, porque como é que funciona a história do hidrogênio? Você tem uma célula FSOC ou você tem uma célula PEM. Quando a célula é a tal da FSOC, o que você vai fazer? Você vai colocar, por exemplo, etanol no seu tanque. O etanol vai passar por essa célula de combustível, eletricidade. já vai acontecer ali, né, a reformação e ele vai transformar aquilo em eletricidade. Na célula PEM, ele já quer o hidrogênio pronto. Então, isso acontece fora, através de um transformador, né, que ele gera reformador, que ele transforma o etanol, o biometano. Vamos lembrar que hidrogênio é o que nós temos em maior abundância no planeta. O que é isso aqui? H2O. Até na água, você faz você tira eletricidade. Tanto que o Mirai, ele espere água quando ele tá rodando. Espelhe água, exatamente. Dá pra tomar. Então, o que você tem? O melhor combustível, que tem lá os seus problemas. O problema, na verdade, está assim. O que nós precisamos entender, Lucas, é assim. A gente quer resolver o problema de meio ambiente ou a gente quer ir para a solução mais barata? Porque quando a gente vai para a bateria, a gente tá indo para o que tem. Mas está resolvendo o problema? Não tá. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul e todo mundo se comover pelo que aconteceu ali e acreditar que realmente tudo aquilo são inversões térmicas, são questões de aquecimento global e de que nós temos que fazer alguma coisa para manter vivo o ser humano com 2 pés na terra. Perfeito. Todo mundo tem Nós temos responsabilidade. que ir para um caminho Diferente. hoje que é o hidrogênio. Não tem como. Porque ele é limpo. Mas o problema é que isso está na mão de grandes indústrias com grandes dinheiros que talvez Tem não outros seriam interesses. vantajosos os interesses, né?